Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, trazendo um vídeo diferente agora. Vou começar a trazer com mais frequência esse tipo de vídeo aqui para falar um pouco sobre as notícias do estado de Minas Gerais, né? Envolvendo o governo, é claro. É, para você que não sabe, vou deixar o link aqui na descrição. O governo de Minas Gerais ele tem um canal, um site na internet que chama Agência Minas. Esse site ele é da Secretaria do Estado, né? Ele tem como propósito informar os cidadãos do Estado daquilo que está sendo feito dentro do Estado, né? Aí eu queria trazer um pouco sobre o que foi, o que andou ocorrendo, são as ações do Estado em si. Então aqui a gente não vai ver notícias que acontecem dentro do Estado e tudo mais, apesar do que eu acho que poderia ser interessante criar um contexto, né, sobre por que aquilo está acontecendo, trazer dados estatísticos para poder fazer com que a gente compreenda por que determinadas ações foram tomadas pelo governo do Estado. Bom, para começar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho minha câmera. Para começar aqui, a gente já chega nessa parte aqui que é o governo de Minas reforça compromisso com a sustentabilidade em workshop do setor sucroenergético. Em pleno 2024, a gente ainda está preocupado com essa questão do sucroenergético. É claro que tem uma questão do agronegócio que envolve a produção de cana-de-açúcar e também todo o processo para poder criar, né, o álcool, o etanol utilizado para os veículos e até para outras finalidades. É claro que a gente também tem que pensar na questão da matriz energética do Brasil já ser muito autossuficiente em questão de ser renovável, né? É claro que muita gente se engana no número, nas porcentagens, então é muito difícil a gente encontrar a porcentagem correta, até porque para você que não sabe, produção de energia por meio hidrelétrico não é energia verde, tá? Basta você procurar os impactos que são causados e são muitos os impactos. Então é extremamente negativo o que uma hidrelétrica faz, e eu diria até num nível bem parecido com outras usinas, né? Infelizmente o Brasil ele se nega a utilizar energia limpa de verdade, que é a energia nuclear. Lógico que tem a questão de onde você vai deixar o lixo tóxico em si, e todas aquelas outras questões, não vou entrar no submérito, mas eu vou contextualizar. Então, as notícias não vou nem clicar nelas, mas tem como vocês clicarem, então vou colocar o link na descrição, porque assim fica mais fácil para vocês acessarem uma que vocês sentem mais interesse, né? Mas aqui por alto eu vou discutir um pouco sobre a perspectiva, né, daquilo que está sendo apresentado para aquilo que deveria estar sendo feito, não é verdade? Bom, aqui na outra notícia que teve no dia 3 ainda, CEMIG promove leilão de imóveis em todo o estado de Minas Gerais. E aqui entra num problema que eu tenho. O pessoal fala sobre a CEMIG é uma estatal, é um direito do cidadão. Bom, primeiro que ela é uma empresa de distribuição, uma empresa de geração e também de transmissão, né? Ela é a única estatal com essas características ainda no Brasil, né? E, se eu não me engano, é a única estatal do setor energético em si. Então, todas as outras já foram privatizadas. E a questão toda sobre a CEMIG é que a gente fala assim, pô, mas aí se a gente privatizar vai piorar o serviço. Bom, existe um número de que existe uma perda de mais ou menos 23% da energia. Só que essa perda não vai para a CEMIG, essa perda vai para o nosso bolso. Se você paga a conta de luz, pode ter certeza que você também está pagando por essa perda. E perda, a gente também envolve os gastos. Quando a empresa é estatal, ela simplesmente assume o prejuízo, porque afinal de contas ela vai colocar o prejuízo no seu bolso, no meu bolso, no bolso das pessoas que pagam a conta. Eu não concordo. Você concorda? Coloca nos comentários aí embaixo. Então, aí você tem esse ponto. Aí quando você fala que a empresa é uma empresa do povo, estatal, a gente fala sobre os números de pessoas em situação de rua, né? Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais como um todo. Belo Horizonte obviamente, por ser a maior cidade do estado, espera-se que tenha maior número de moradores de rua, e em situação de rua, chame como quiser, mas o contexto é esse. E a gente tem essa questão. O CEMIG promove leilão de imóveis em todo o estado de Minas Gerais. Por que não pega esses imóveis e entrega para as prefeituras, para que as prefeituras utilizem para a finalidade de uso da população? A CEMIG não é, afinal de contas, uma empresa do povo? Então, você que acredita nessa falácia, pensa de novo, porque isso não é verdade. Vamos para o próximo. Ematerra promove Feira de Agricultura Familiar na ALMG, nesta quinta-feira, dia 4/4. O que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou seja, onde ficam os deputados, que eles deviam estar trabalhando, tem a ver com uma Feira de Agricultura Familiar? Isso aqui não promove merda nenhuma, né? Vamos falar exatamente. Promove quando você fala para a população entender que esse tipo de coisa existe.
Agricultura familiar. O significado em si já é uma coisa meio desconhecida pela grande maioria das pessoas. Já começa por aí. A segunda coisa é que quem faz uso da agricultura familiar, na sua grande maioria, são os elites, são o pessoal que tem dinheiro para poder ficar rasgando com comida mais cara. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é o governo que força. Existem regras do governo que forçam com que os usos de agricultura familiar sejam aplicados, por exemplo, na educação. O que acaba ocorrendo em várias escolas da capital mineira, por exemplo, que eu posso falar. Se você é do estado de Minas Gerais, fala se na sua cidade tem alguma situação parecida. Algumas escolas do estado de Minas Gerais, que tem sob controle o estado de Minas Gerais, a controladora da escola, por conta desse tipo de coisa, de agricultura familiar, que é obrigatória para ser utilizada dentro das escolas, obrigatória assim, existe uma maleável até que ponto que é obrigatório ou não, mas existe uma necessidade. E aí a gente está falando sobre a alimentação das crianças, entendeu? E a prioridade deveria ser a alimentação das crianças e não necessariamente inserir a agricultura familiar dentro disso. Se a agricultura familiar consegue ser altamente atrativa para o governo estadual comprar deles para poder fornecer às crianças, tudo bem, mas não pode faltar para as crianças. Eu pelo menos penso assim. A prioridade são as crianças nesse caso. Então a gente precisa garantir a alimentação das crianças. E eu sei de casos de escola daqui da capital mineira que demorou mais de 6 meses para receber o alimento, de outubro até março, né? Então, quer dizer, quando se cria esse tipo de obrigatoriedade, esse tipo de vínculo obrigatório, você cria um outro problema que deveria estar sendo resolvido, que é a alimentação das crianças. Não sei se você sabe, você que está me ouvindo aí, mas eu sei de muitas crianças que vão na escola só para se alimentar, né? E eu digo isso com propriedade porque o meu filho mesmo estuda numa escola estadual. Bom, vamos para o próximo. Balanço do período chuvoso de 2023 de 4 aponta que queda superior a 10 mil desalojados em relação ao período anterior. Isso aqui é mais uma questão de notícia, vamos dizer assim, né? Isso aqui eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas isso aqui ele entra mais ou menos nesse assunto aqui da CEMIG, né? São todos eles e a CEMIG está promovendo leilão de imóveis. Aí você fala, mas Rodrigo, esses imóveis aí são escritórios, bem. Você pega qualquer engenheiro, qualquer arquiteto consegue transformar um quadrado, um retângulo, que é uma construção, em uma moradia, né? Então a gente tem essa outra questão aqui. Será que não poderia ter sido utilizado para isso? Eu tenho plena certeza que poderia. Basta vontade, né? Então repense sobre a questão de a CEMIG ser de fato do povo. Não é do povo. É dos deputados estaduais, do governo, de todos os políticos que se envolvem nas escolhas das pessoas que vão colocar nas cadeiras de conselho e poder de decisão dentro da empresa. Tá? Vamos lá. Professora da rede estadual é reconhecida como uma das melhores no ensino de matemática do país. Minhas palmas para ela está muito de parabéns. A gente sabe que tem muitos profissionais que recebem muito mais do que merecem e outros que recebem muito menos do que merecem, né? Tem alguns que fazem um ótimo trabalho, como essa professora aqui, e outros que fazem um péssimo trabalho, que a gente sabe também. É um dos problemas de quando você tem determinadas garantias de não ser mandado embora. Né? Mas ela está de parabéns, se você é professor da rede pública estadual, seja municipal, de qualquer cidade, de qualquer estado, se você faz seu trabalho bem, se você se esforça para ensinar seus alunos, você está de parabéns, você não merece não só o seu salário, mas você merece todas as honrarias para você continuar exercendo essa profissão que é maravilhosa, tá certo? Vamos para a próxima aqui. Cartilha apresenta a biodiversidade do Parque Estadual de 7 salões. Eu te pergunto, você sabe o que é o Parque de 7 salões? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu clicar aqui para ver, porque isso que eu acho que é importante a gente divulgar, né? Fica na bacia do Rio Doce. Ciência Cidadã na bacia do Rio Doce. Então vamos lá. Parque Estadual de 7 salões, situado na região da bacia do Rio Doce. Tá, mas que cidade que é? Até nisso é difícil, sabe? Veja bem. A principal informação para quando você fala, olha só que lugar legal, que lugar bonito. Eu achei bonito. Coloca nos comentários se você também achou legal. Essas formações rochosas e tal. Eu gosto não biodiversidade, né, mas dos horizontes do estado de Minas Gerais. Eu acho bem interessante, me atrai bastante. E a primeira coisa que eu queria ler nessa informação aqui. Parque Estadual de 7 Salões. Já sei. Fica situado na bacia do Rio Doce. Beleza. Mas qual cidade? Porque a bacia é enorme, né?
Então, é o principal. Daí para baixo, você informa o que você quiser informar nisso daqui. Né? E eu vou ter que ficar procurando qualquer cidade. Né? Então, eu acho que é importante eles terem umas pessoas que conseguem se comunicar de forma clara também. Não adianta você ter na secretaria um site que informa as coisas, que eu acho muito útil. Né? É, tenho certeza que você também deve achar, mesmo desconhecendo ou não. Mas sabe, é aquela questão, é difícil você encontrar, e começa a falar da barragem de Fundão. Gente, o mineiro, a gente tem um costume, pelo menos em Belo Horizonte, se você é de Minas, coloca nos comentários se na sua cidade é assim também. Nós temos uma dificuldade aqui no Capital Mineiro enorme de conhecer sobre os locais que nós podemos visitar, passar um final de semana com a família, sei lá, fazer coisas diferentes, né? A gente diz que em Belo Horizonte nunca tem nada para fazer. Na verdade tem. O problema é que é muito difícil de você encontrar informações de quando tem. E geralmente você só fica sabendo depois que já passou o evento, né? E nesse caso aqui, né, que dure eternamente, né? Então, aqui, ó, essa parte aqui que é importante, ó. É um parque de 12.520 hectares, né? Inserido no bioma da Mata Atlântica, obviamente, né? Abrange os municípios de Conselheiro, Pena, Itueta, Itueta, Resplendor e Santa Rita de Tueto. Se você é de alguma dessas cidades, dá o seu alô aqui, beleza? Então é muito interessante aqui. Você já tem as cidades, então é um local bacana para você visitar. E se você não é de Minas, vá lá visitar também, que deve ser um passeio interessante. Minas Gerais tem muitos desses passeios. O Hospital da FEMIG traz esperança a casais que desejam ter filhos. Isso aqui é muito legal, né? É oportunidade para as pessoas que têm dificuldades e querem encontrar uma maneira de terem filhos. É a escolha de cada um, eu acho que tem que ter essa oportunidade para as pessoas sim. E é bem legal que o Hospital do Estado, né, tá fazendo essa boa ação, vamos dizer assim, né? O retorno dos nossos impostos, ao final de contas. Polícia Civil de Minas apura fraude em exame de trânsito, que na minha opinião já deveria ter sido terceirizada há muito tempo. A Polícia Civil só tem que fazer isso aqui mesmo, apurar fraudes, apurar os exames, para ver se estão sendo feitos de forma correta ou não, e deixar a responsabilidade toda na mão de outras pessoas, né? Eu sou um grande defensor da ideia de que o Estado serve para auditar todas as coisas. Né? O Estado tem mostrado no próprio Brasil que a administração pública é incompetente. Né? Incompetente porque tem várias coisas que envolvem os interesses públicos. Então, o que a gente tem que... O que eu defendo bastante sobre isso, né, a forma de pensar nesse sentido, é que eu acredito que o governo precisa existir, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, com a existência do governo, ele tem que ser bem direcionado. Ele não pode fazer de tudo, administrar, auditar e tudo mais. Senão você corrompe o sistema por ele mesmo. Né? A própria concepção do sistema como ele é hoje no Brasil corrompe o próprio sistema. Então, é muito interessante se você tivesse um Estado que auditasse. Você deixa a população viver sua vida, né? Assim como a responsabilidade do governo criar as leis, né? Que de certa forma é uma forma de auditoria da população, nada mais justo do que você auditar as coisas que acontecem. Né? Bom, vamos lá. Previsão do tempo de Minas Gerais, quinta-feira, isso aqui já passou, né? Não vou entrar nesse mérito. O governo de Minas entrará com medidas para que empresas responsáveis por erros na construção da cidade administrativa arquem com os custos de consertos dos elevadores. Isso daqui é muito grave. Primeiro porque eu acho que a cidade administrativa não devia existir, né? Opa, cliquei sem querer aqui. Mas isso aí é um papo para outra história. Afinal de contas, foi uma gastação de dinheiro absurda. A gente sabe que o Estado está com problemas financeiros já não é de ontem. Né? A cidade administrativa já foi construída já há algum tempo. E desde quando foi concebida a ideia, eu achava totalmente errado. E aqui tem, entrará com medidas para que as empresas responsáveis por... A gente tem que entender só a frase, a gente não precisa nem clicar para ir a fundo, porque na própria frase, na construção do título, a gente consegue entender o tamanho da burrice, da incompetência daqueles que criam, que por algum motivo auditam ou não auditam, ou deveriam estar auditando e estão fazendo outras coisas, ou supõe-se, né, ouve-se falar muito sobre a corrupção política, que os empresários acabam dando dinheiro para os políticos para poder aprovar um determinado projeto e tudo mais. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse título aqui, como que eu gostaria que fosse feito, né,
tendo o reflexo do que o próprio título já diz. O governo de Minas entrará com medidas para que empresas responsáveis por erros na construção da cidade administrativa arquem com os custos de conserto dos elevadores. Ela vai entrar com medidas. Veja bem, o governo de Minas vai entrar com medidas. Isso não deveria nem existir. Num contrato bem feito, você pode colocar isso como cláusula da parte do contrato, das responsabilidades das partes. Afinal de contas, é disso que um contrato se resume quando se fala sobre a prestação de serviço de uma parte para outro, né? Pro contratado, a partir do contratado para o contratante e tudo mais. Então, já começa o erro aqui, né? Entrará com medidas, mas por quê? Isso não está previsto no contrato? Deveria. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu estava conversando com uma pessoa na rua outro dia, e essa pessoa na rua me perguntou assim: Rodrigo, a gente estava conversando sobre aqui no bairro, né? A gente está tendo muitos problemas com várias coisas, né? Obras públicas, ruas que são recapeadas 5 vezes em um ano, problemas de estrutura das ruas, então partes das ruas afundam. E aí eu estava conversando com uma dessas pessoas, né, falando sobre, mas vocês têm que pensar sobre essa questão política, né? Vocês têm que pensar melhor quando vocês vão escolher o vereador, o deputado e tudo mais. E aí a pessoa falou assim: pô, mas Rodrigo, mas você tem que ver que o deputado, se for pensar por essa ótica, tem sido feito muitas coisas, mas aí eu falei: mas você concorda comigo que tem ocorrido muitos erros, certo? E ele falou assim: de fato, a gente está vendo que ocorrem muitos erros frequentemente. Eu falei: pois é, então quer dizer que a gente está escolhendo mal. Porque se a gente pode escolher alguém que evite o máximo esses erros, a gente deveria estar escolhendo essas pessoas, né? E ao contrário disso, o que a gente está fazendo? A gente está escolhendo um monte de gente que está fazendo um monte de projeto merda, que está rasgando o nosso dinheiro, né, de imposto, para fazer um monte de projeto merda, que vai ser desfeito depois de um tempo, que vai vir outra empresa e vai fazer de novo, e aí vai vir outra empresa e vai desfazer de novo, e assim por diante, né? A gente sabe que é um ciclo vicioso no Brasil. Então, não só na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, mas tenho certeza que na cidade de vocês aí também. Então, partindo dessa perspectiva, a gente precisa passar a escolher as pessoas, não simplesmente, o cara faz alguma coisa. Aquela velha história que eu já tô cansado de ouvir desde quando eu sou novo, assim, o cara rouba, mas faz. Não, cara, você não tem que escolher o cara que rouba, mas faz. Você tem que fazer o cara que faz e não rouba. Você tem que escolher o cara que é a melhor opção, o cara que te dá a melhor oportunidade, aquele cara que vai cumprir com as obrigações dele, né, como político. Então, isso passa sobre fazer bons projetos. E quando passa pela mão dos deputados, nesse caso aqui, que foi uma obra estadual, os deputados deveriam ter auditado de forma correta e ter reescrito parte do contrato, pedido para verificar o contrato, para poder repassar isso daí. Não pode ser dessa forma leviana, né? E esse é o problema que a gente tem. O Estado hoje está com a dívida bilionária, não só pelo empréstimo que foi feito, mas por causa desse tipo de obra que acaba sendo refeita, e aí o governo tem que ficar gastando mais dinheiro, fazendo mais manutenção, aí entra com medidas, não sei o que lá, e vai gastar mais dinheiro, sabe? Então, esse tipo de problema é muito grave, no Estado e tudo mais. Vamos para a próxima aqui. Provias completa 2 anos com a conclusão de 56 obras rodoviárias que beneficiam diretamente cerca de 6 milhões de mineiros. Isso é ótimo, né? Mas um pouco menos da metade da população de Minas Gerais sendo beneficiados com essas obras rodoviárias que foram diretamente, né, impactaram a vida dessas pessoas. Eu acho isso muito bom. As estradas de Minas Gerais estão num péssimo estado, né? Principalmente as estradas federais, mas as estaduais também não estão em um ótimo estado, não, principalmente as próximas da capital mineira. E um problema que a gente tem muito grande aqui em Minas é que é a maior malha viária do Brasil. E por conta disso, eu acredito que deveria haver uma verba específica para todos os estados para poder fazer a manutenção dessas vias, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que deveria existir essa obrigatoriedade. A gente pode falar sobre LOA, que existe no LOA, existe no... Mas isso daqui aquilo lá é atropelado pela decisão dos deputados federais. E aí a gente sabe a bagunça toda que acaba passando por cima, né? Além disso, deveria ser garantido uma quantidade de verba equivalente à quantidade de vias que tem nos estados, né? Justamente para fazer essas manutenções e manter essas vias. Tem muita gente que reclama sobre privatização de estrada, mas que outra opção você vai ter, afinal de contas, né? Então,
Aí você fala, pô, mas eu sou contra a privatização da estrada. Pô. Aí você fala assim, tá, vai ficar na mão do Estado todo esburacado pra quê? Então é melhor nem ter estrada. Né? Então põe tudo de terra e todo mundo fica andando de jipe aí que resolve a vida. Eu não reclamaria. Mas vamos lá. Copasa detalha as diferenças entre rede de esgoto e rede pluvial. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque a Copasa ela está tendo, ela, apesar de ter o melhor desempenho de saneamento básico do Brasil, ainda assim, mais de 20% da população de Minas Gerais não tem saneamento básico, que para mim é um absurdo, porque é uma empresa extremamente rentável. Né? E de novo, assim como a CEMIG, que muito trouxa, desculpa se você acredita, mas você está sendo enganado, e ser enganado por conta, enquanto você sabe a verdade, é ser trouxa. Enquanto você acha que a Copasa é bom para você como uma servidora pública, é do povo, é a maior falácia, a maior mentira que existe. Né? Porque se mais de 20% da população de Minas Gerais não tem saneamento básico, nitidamente ela não é do povo. Né? Ela tem interesses de pessoas que estão lucrando com aquilo lá. Um andar todo de funcionário fantasma, e várias histórias que a gente já ouviu das CPIs dessas duas empresas, tanto da CEMIG quanto da Copasa. Né? Então, abre o seu olho, CEMIG e Copasa não é do povo, CEMIG e Copasa são dos nossos mandatários, dos políticos, e daqueles que exercem influência no meio, não só político, mas também empresarial, que tem um envolvimento entre eles, muito grande. Né? Vamos lá. Secretários da Fazenda e Educação do Governo de Minas se reúnem com o Tesouro Nacional para apresentar ponderações sobre a proposta inicial da União para a dívida dos estados. Isso daqui é gravíssimo, a RRF está nessa confusão aí, nós já estamos em abril e está sendo postergado o máximo possível essa dívida. Eu acredito, tá? Existe a possibilidade, é claro, sempre de ser pago, começar um acordo e coisa do tipo, mas eu não vejo isso acontecendo até o fim de 2024. O início do pagamento dessa dívida, e eu arrisco dizer ainda que vai passar de 2026. Acredito que essa dívida ela tem grandes chances de começar em 2025 já o pagamento dela, tem grandes chances. Né, se essas discussões pararem de ser discussões inúteis e chegarem a algum ponto, porque né, eles já fizeram mais de 100 reuniões e até hoje não chegaram a uma conclusão. Não é possível, né? O pessoal não é tão incompetente assim. E a partir de 2025 poderá ser feito esses pagamentos, eu acredito nisso, né? Mas se não houver um acordo nisso daí, eu acredito que vai ser postergado até para o próximo governador. Governo anuncia repasse de 45 milhões para as APAES ainda em 2024. Isso daqui é muito importante. Vou clicar aqui só para ver. Social, Governo e Educação. Minas tem 432 unidades de associação de pais e amigos excepcionais. Verba será destinada para alavancar projetos das entidades. E aí fala de algumas coisas, né? Teve um congresso da Rede Mineira de APAES e tal. Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa e Família, organizado pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Belo Horizonte, Minas Centro, capital mineira. Então, teve uma discussão aqui, né? Teve o apoio do Estado de Minas Gerais, tem sido parceiro das APAES mineiras, como salienta Glaucia Boareto, presidente da Federação de APAES de Minas Gerais. Ao todo, Minas conta com 432, que atendem 1.300.000 pessoas em todo o estado. Então, é bastante pessoa, cara. 10% da população de Minas, né? Um pouco mais de 10% da população de Minas. Então, é uma população relevante para essa questão aqui, né? Temos conseguido, por meio da sensibilidade do governador e dos secretários, o entendimento sobre a dificuldade da manutenção de uma APAE. De fato, deve ser extremamente complexo, né? Tanto é que a gente vê comumente aqui, pelo menos na capital mineira, você vê muitos supermercados que são envolvidos nessa questão. Claro que a gente sabe que o supermercado está nessa, não por uma boa ação ou por uma causa social, que eu acho que deveria ser responsabilidade do estabelecimento, das empresas por conta própria, mas a gente sabe que nunca é assim. E aí o governo cria mecanismos para que as empresas se envolvam nisso e tenham descontos nos seus impostos, que eu discordo completamente. Afinal de contas, para pensar bem. O supermercado chega lá e fala assim, você quer doar um centavo? Aí vai doar um centavo e tal, de todas as compras, vamos supor. E esse dinheiro está saindo das pessoas, não está saindo do supermercado. E por que o supermercado paga menos imposto por conta disso e não as pessoas que estão fazendo as compras? Então são coisas que não fazem muito sentido e precisa ser repensado nesse sentido aí, né? A forma como são aplicados esse tipo de projetos. É aquilo que eu falei, são projetos bons, mas que podem ser feitos de uma forma melhor, né?
Ela reforçou ainda que a prestação de serviço na área de assistência social não possui nenhuma destinação de recursos do governo federal. Para você que não sabe, o governo federal, aqui ó, a própria presidente das APAES de Minas Gerais falou isso. Então o governo federal não faz esse tipo de repasse. Então você que acha que o pai dos pobres lá está ajudando na assistência social, você está muito enganado, né? Nosso estado compreendeu essa carência e buscou viabilizar essa verba que vai chegar na ponta, onde a APAE tem necessidade. Com o tema Vida Independente de Deficiência Intelectual, Vivências, Práticas e Desafios. E é isso. Nessa parte aqui, né? Então, ótimo isso aqui, muito legal. O governo tem que fazer esse repasse de 45 milhões mesmo. Muita gente vai falar assim, pô, mas está gastando dinheiro com isso, podia tá dando aumento para os professores da educação. Eu concordo. Mas aí você deixa de dar dinheiro para esse pessoal aí? E aí? Você vai ser individualista e vai pensar em você mesmo? Então a gente precisa equilibrar as contas, entender que o Estado não tem dinheiro para dar, para fazer tudo que tem que fazer, tudo que tem que ser feito. Como eu já disse em outro vídeo, eu concordo, eu acho que a luta dos professores é justa, faz sentido, né? Mas isso aqui, a gente tem que entender que o Estado não tem dinheiro para fornecer para todo mundo, não é verdade? SEMAD retoma o projeto Clima na Prática com realização na oficina de Montes Claros. Secretaria de Educação abre inscrições para o processo de movimentação de pessoal, né, envolvendo professores e tal. IPSENG implementa sistema de realização de receitas digitais. Isso daqui para mim já devia estar há milênios, mas né, 4 de abril de 2024 implementa sistema de realização. Já deveria estar há muito tempo. A tecnologia da informação já faz parte da nossa realidade já há muitos anos. E só agora, né? Mas pelo menos agora. Vamos pensar assim, pelo menos. O programa de doação de fertilizantes recebe adesão de 146 municípios. Isso aqui é muito positivo. O estado de Minas Gerais é um dos maiores produtores do agronegócio brasileiro. Então é muito importante isso aqui. Dessa parte de doação de fertilizantes recebe a adesão dos municípios. Eu acho que os municípios, principalmente os municípios que são extremamente dependentes do agronegócio, eles precisam estar diretamente envolvidos com isso aqui. Para achar soluções, né? Então, que bom que existe esse programa de doação de fertilizantes. CBH Paranaíba divulga edital para municípios interessados em obter financiamento de projetos de esgotamento sanitário. Então, é muito estranho, né? Financiamento de projetos de esgotamento sanitário, mas que os municípios vão receber o financiamento. Afinal de contas, a Copasa não é do Estado, não é do povo, não deveria estar fazendo isso com seus lucros? Muitas pessoas não entendem esse tipo de crítica que eu faço quando eu falo, por exemplo, assim, ó, vou procurar sobre o lucro líquido da Copasa em 23. Esse aqui foi o lucro líquido da Copasa, né? Vamos ler direitinho para não passar nenhuma informação. O resultado financeiro líquido em 2023 foi 2 milhões, antes dos 211 milhões de 2022. O lucro líquido do quarto trimestre de 23 foi de 355 milhões. Acho que essa informação aqui está errada. 355 milhões. Não, esse aqui não é da Copasa, não. Esse aqui é do Banco do Brasil. Não, é do Copasa mesmo. Ó, relatório de estratégia. Por que está no site da BB? Bom, não vou entrar nesse mérito. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Infomoney. Vamos abrir aqui para a gente ver isso aqui, ó. Copasa tem lucro líquido de 355 milhões no quarto trimestre de 2023. A gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais para mais de lucro líquido. É o dinheiro que foi para o caixa. Não é dinheiro destinado a investimento. Vocês não estão entendendo, tá? E quando eu falo disso daqui, de novo, vou trazer o número. Se eu não me engano é 23% ou 27%. Se não me falha a memória, é algum desses dois. Mas eu acho que é 23%. Da população de Minas Gerais não tem saneamento básico. Não tem acesso a esgoto. Desculpa a palavra, mas caga no buraco. Pra mim isso é um absurdo. E aí quando a pessoa vem argumentar pra mim e falar, não, mas isso é do povo. Do povo o que, cara? Do povo o que? Você tem essa quantidade de gente sem esgoto, sem saneamento básico? É um tipo de assunto que me incomoda, me deixa muito revoltado. E se você é de Minas Gerais ou de qualquer localidade do Brasil, se você não se revolta com isso, você não tem o mínimo de empatia com o próximo. Você devia morar num buraco, que é onde você merece viver. Entendeu? Agora, você falar que só porque é uma estatal é do povo, você é um trouxa. E está acreditando nisso até hoje. Porque algum imbecil falou isso pra você. Desculpa, mas é um imbecil.
quem fala esse tipo de coisa. Né? Quem é que está lucrando? 1.200.000. Você fala assim, os acionistas e não sei o que lá. Pequeno acionista não ganha quase nada disso daí. Quem ganha são os grandes. Os grandes são quem? O governo do estado e não sei o quê. Porque quando você fala sobre distribuição de dividendos, essas empresas fazem distribuição de dividendos para todos os acionistas. Quando a gente fala sobre todos os acionistas, a gente fala que a maior parte dos acionistas da Copasa é o estado de Minas Gerais. E aí? E todos os outros interessados em fazer essa empresa dar lucro. Né? Avanço da receita por conta da revisão tarifária. Veja bem, revisão tarifária, ou seja, cobra mais de nós. A empresa do povo cobra mais do povo. A maior falácia que existe. Veja bem, eu entendo que não tem como uma empresa, mesmo que estatal, existir sem cobrar. Esse é o ponto. Tá? Então, muito justo ela cobrar. Só que quando ela passa de 1 bilhão de lucro líquido, quer dizer que ela está cobrando mais do que precisaria. Aí você fala assim, pô, não, mas é investimento e tal. Mas nós estamos falando de lucro líquido. E supondo que esse 1 bilhão fosse de investimento, eu tenho minhas dúvidas, porque eu não parei para fazer esse cálculo. Eu não quero dar essa informação de forma veemente, mas eu acredito que 1 bilhão de reais seria muito provável que seria o suficiente para poder suprir as necessidades do resto da população de Minas Gerais. E não é isso que a gente está vendo, na verdade. Então, quando a gente fala sobre questão de pagar imposto ou pagar tarifa de uso de água e tudo mais, é por isso que eu não concordo. Porque em vez de eu estar pagando, sendo parte, você também que está pagando, você que é do estado e tal, você que é do seu estado aí, que tem a sua empresa de saneamento do estado, paga esse dinheiro vai para onde? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é uma burrice a gente pensar que isso é para nós. Não é para nós. Né? A não ser que você seja acionista da empresa. E veja bem, ser acionista da empresa, como o Estado né, você tem a possibilidade de usar isso daqui. Então, pensa bem, toda vez que você falar sobre uma estatal, ser do povo. Tá? Você provavelmente não entende de economia, não entende como é uma estrutura empresarial. Seja estatal ou não, uma empresa, ela tende a isso daí, a lucro. Independente de qual a natureza dela, tá? Estatal ou não e etc. Então, é o primeiro ponto para a gente falar sobre a questão de economia. Não sou um grande expert em economia, se você coloca nos comentários aí, mas é preciso pensar um pouco melhor sobre isso aqui. Por isso que eu sou contra a administração do Estado sobre essas coisas. Isso aqui, eu não acho que o Estado tem que fazer. O que o Estado tem que fazer é auditar isso aqui. Ele tem que auditar isso aqui. E aí você fala, pô, mas tem os deputados estaduais. Por que eles não fizeram nada? Nem foi falado disso aqui na Assembleia. E isso aqui que é o que as pessoas precisam entender. Porque os deputados, eles são coniventes com esse tipo de ação. Eles são a favor desse tipo de ação. Tá? Então a gente precisa repensar essa estrutura que a gente tem hoje, porque ela não funciona. Ela não funciona. Tá? Vamos lá. Vamos ver. O FAPEMIG publica primeiro de 3 resultados da chamada... Vamos clicar aqui porque isso aqui eu não faço ideia sobre o que se trata. 38 propostas foram aprovadas, o resultado parcial já pode ser conferido. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, FAPEMIG, divulgou o resultado parcial referente à primeira entrada chamada 13 de 2023, participação coletiva do evento técnico-científico no país. Ao todo foram apresentadas 47 propostas, 138 foram aprovadas. Então, é só uma notícia mesmo do Estado, né? Vamos para a próxima aqui. O Hospital do Ipsengue recebe equipamentos para pacientes com problemas respiratórios. Depois que começou o Covid, a gente teve um relativo aumento, né, em relação a isso aqui, dessa parte que eu estou falando. Problemas respiratórios, né, pacientes com problemas respiratórios. Depois do Covid, por motivos óbvios, né, a gente passou a ter muitos casos de pessoas que tiveram problemas respiratórios frequentes, crônicos e que se tornaram permanentes, né? E também a gente sabe com a questão dos tratamentos utilizados por mRNA das não vacinas, tratamentos por exemplo, da AstraZeneca, né, causaram muitos problemas, porque não existem estudos sobre ela. Não estamos falando de vacina não, tá? Nós estamos falando sobre mRNA. Sugiro vocês procurarem, isso daí foi até discutido no Senado, inclusive no Senado Nacional. Não à toa, todos os países do mundo pararam de fazer uso de injeção de mRNA, justamente porque não se tinha
noção dos impactos e está tendo muitos impactos negativos, muito mais do que aquilo que se esperava, né? Então isso aqui é gravíssimo, muito importante que o Ipseng receba equipamentos para pacientes com problemas respiratórios, né? Ipseng é o instituto, né, do Estado de Minas Gerais, os servidores do Estado de Minas Gerais. Então, que bom que os servidores, inclusive da educação e também da segurança e da saúde, estão sendo bem cuidados aí nesse sentido, né? Aqui a gente tem, governo de Minas estabelece prazo para a concessionária fazer reparos na BR-365. Isso daqui é outro erro, né? Vou trazer para vocês aqui mais um pouco daquela discussão que eu estava falando sobre a incompetência e competência. A empresa tem até sexta-feira para resolver problemas provocados pela chuva no trecho de concessão do Triângulo Mineiro. O governo de Minas, por meio da secretaria, estabeleceu prazo. É isso que eu falo para vocês. Ela não tem que ver e falar, nossa, agora a gente vai estabelecer um prazo. Já tem que ter um prazo estabelecido. Existe, há como, né, um engenheiro de estrada e tudo mais, ele identificar o risco, né, colocar peso sobre aquele risco, identificar planos de resolução para aqueles acontecimentos, tá? Com antecedência. Isso aqui pode estar no contrato. E é muito importante que esteja. Não só no contrato, como também quando é feita a concessão. Então, já seja previsto, né? Até para a própria empresa sofrer os danos financeiros nesse sentido. Não pode haver demora para esse tipo de coisa ser resolvida, né? Então é muito importante que isso aqui também seja. Então, de novo, sobre os deputados federais, estaduais, que deveriam estar de olho nisso daqui, não estão, né? Os federais também, mas a maioria dos federais aqui de Minas Gerais estão assim, né? Não vou entrar em mérito não. Mas isso daqui é a questão que eu falei. Pô, o pessoal concessionário da 365 e tal, o pessoal aprovou o projeto. Isso é bom? É bom. Pelo menos tem alguém para cuidar da estrada, já que o Estado não cuida, porque não tem dinheiro. Mas aí você fala, tá, mas o projeto poderia ter sido melhor? E é aí que eu entro. É aí que eu falo para vocês, a forma como eu penso. Tem como você fazer as coisas boas e tem como você fazer as coisas ainda melhores, com o mínimo de erro possível, né? Porque perfeito é impossível. Vamos lá. Mais saúde para os mineiros. Governador vistoria ampliação da farmácia de Minas em Pedra de Indaiá. Isso aqui é propaganda. Unimontes recebe nota 4 em avaliação do INEP. A Secretaria de Saúde e FAPEMIG lançam um edital de pesquisas para atenção à saúde. Isso aqui é muito importante. Não que tenha necessidade, afinal de contas, as pesquisas em saúde no estado de Minas Gerais sempre foram muito grandes, né? Sempre foram o ápice, assim vamos dizer. Afinal de contas, o Brasil só se importa com pesquisa em saúde, vou falar bem a verdade. O governador acompanha obras na nova subestação que vai melhorar o fornecimento de energia para mais de 80 mil pessoas, isso que é super importante. Não o governador ir lá acompanhar as obras, né? De novo, é aquilo que eu falei. Se a CEMIG não é do Estado, a obrigação do Estado é auditar e criar contratos que obriguem a empresa a fazer isso aqui. Se ela não faz, ela toma uma multa. Pronto, está resolvido o problema, sabe? Seria muito mais simples, seria muito mais benéfico para a população. E a gente tem um problema de luz. Eu falei sobre a questão de perda energética, né, que envolve gato, e também perda de energia pela má condição das estruturas. E a gente está falando que tem uma boa parte da população de Minas Gerais que não recebe, né, energia. Tem problema com o recebimento de energia, né, fornecimento de energia. Eu Minas treina profissionais para os postos de coleta de Paracatu e São Sebastião do Paraíso. Você aí, que é saudável, que não bebeu ou não bebe, aproveita para tirar um dia, chama a família. Reúne a família, faz um churrasco, mas depois. Reúne todo mundo de manhã, vai lá num posto, num hemocentro da sua cidade, faz a doação e aí mais tarde vai lá fazer um churrasco, coisa do tipo. Ou você aí que vai para a igreja, reúne o pessoal da igreja antes do culto, vai lá, faz um domingo de manhã, né? Ou outros dias, né, por causa do dia em si, da abertura do hemocentro, vai lá, faz a doação de sangue, que é muito importante, né? Então faço esse convite para vocês aí também. Minas recebe novas doses da vacina contra a dengue. Eu vi isso daqui no MGTV e não passou de 5 mil, ou não passou de 10 mil, alguma coisa assim, não passou de 8 mil vacinas. O estado tem 13 milhões de habitantes, mais ou menos, aproximadamente, né? E 8 mil vacinas vai fazer a menor diferença.
É um dos estados que tem o maior surto de dengue do Brasil. E isso que não vai mudar nada. Então, se o governo federal não começar, de fato, a lutar contra isso daqui, vai ficar cada vez pior. Né? EMATA, em Minas Gerais, Associação Agrícola, incentiva a permanência de jovens no campo. Isso aqui é muito importante. Eu vou clicar aqui para ler um pouquinho só. Eles estabelecem protocolo de intenções de cooperação técnico-científica entre as duas instituições. Isso aqui é muito importante, se envolver os jovens para ter esse tipo de desenvolvimento. Né? Porque, como que eu falo sobre isso daqui? Na EFAS, os filhos dos agricultores familiares têm a oportunidade de qualificação profissional gratuita para tornar na propriedade de suas famílias, contribuindo com o processo de sucesso de sucessão familiar e diminuição do êxodo rural. Isso daqui eu acho extremamente importante. E o Estado está de parabéns. Mais uma palma aqui, porque isso daqui é a forma certa de ser feito esse tipo de coisa. É você fazer um incentivo, um fomento da educação para aquela finalidade, para as famílias, né, rurais, continuarem no campo, não encontrarem uma motivação para irem para a cidade. Claro que a motivação de ida para a cidade não é só isso. Né? Claro que tem a parte da diversão, dos estudos em outras áreas, mas isso aqui já é um início de você transformar a vontade daquelas pessoas continuarem naquela região. Né? Vamos para a última aí desse vídeo que já está gigante. Secretaria de Educação e Casa Civil acompanham ações de celebração da Semana de Conscientização sobre o Autismo. A Secretaria de Educação e a Casa Civil acompanham ações de celebração. A Secretaria é muito importante. A Casa Civil, por que você tem... Né? Então, é tudo uma só. Na verdade é essa. Então a gente vê isso aqui muito importante. Eu tenho um filho autista, síndrome de Asperger, que é o primeiro nível do autismo, né? O pessoal fala dos aspectos e tal. Então isso aqui é muito importante, mas eu falo para vocês, o mais importante é fazer a gente garantir que a gente não vai lidar e não vai tratar esses jovens como pessoas diferentes. Eles precisam entender e se sentir parte da sociedade. E às vezes é demais, é muito a quantidade de coisas que a gente faz para que o resto do povo, da população, enxergue essas pessoas de forma diferente. E não é isso, não é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre as pessoas entenderem o que é, né? Abrir espaços para essas pessoas se elas estão tendo dificuldade, isso é muito importante. E a outra importância é a gente garantir que essas pessoas não se sintam isoladas dentro de uma sociedade. Que elas não passem a compreender de que elas são um grupo específico dentro daquela sociedade. Eles precisam ser integrados dentro da sociedade. Isso é muito importante. Tá certo? Bom, para esse vídeo é isso. Tá gigantesco, já sabe. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Estou aqui nessa missão. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu vou trazer mais esses vídeos. Os próximos vão ser menores. É porque eu cumprir uma agenda um pouco maior dessa vez. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Já não sabe. Já curte, compartilha, se inscreve, manda para todo mundo aí, beleza? Até a próxima.